Erros que se repetem, reclamações de clientes, rotatividade, falta de comprometimento. O que é isso, Sabrina? Ciclos que acontecem no cartório e na empresa que de vez em quando fazem a gente precisar realinhar a cultura, o planejamento com a equipe. De uma hora para outra dá aquela sensação de que começa a escorregar pelas mãos. É cliente reclamando, é funcionário indo embora, é clima, teoria da conspiração dentro da gestão, é entrega que não está alinhado, porque entra um monte de gente nova que não foi treinada, entrega que não está alinhada com a expectativa do líder, do dono, do titular do cartório. E essa responsabilidade é de quem? É do líder, sempre do líder. É que nem na casa da gente, a culpa sempre é da mãe. Vai fazer terapia, a culpa é da mãe. Ou do pai? É, da mãe ou do de pai. De quem conduz a casa ou o negócio. E não existe mágica, mas existe método. Método. E hoje nós vamos falar nessa aula sobre 4 Cs para alinhar a cultura do seu cartório. Mas não pense que eu vou fazer uma vez e acabou. Não. De vez em quando você vai ser convidado a revisitar esses valores, voltar a dizer como a banda toca. Acho que essa é a expressão. Gente, a banda toca assim. Porque os telefones sem fios, as pessoas entram, gente nova, que talvez lá na integração não deu tempo de falar tudo que tinha que se falar, que é importante para você. Se é que tu tem integração implementada no teu cartório. Que daí é um outro problema que a gente vai ter que voltar naquele vídeo lá atrás. Quando a gente fala do recrutamento e seleção, de receber o novo candidato. A integração é o arroz e o feijão. A gente vai falar isso muitas vezes e vocês vão dizer assim, nossa, Sabrina e a Carla só falam isso. Mas, gente, é o básico que às vezes a gente não faz dentro da nossa casa. Às vezes a gente é sucumbido com demandas, com novos clientes, com falta de pessoal. Eu mesma, né? Às vezes não dá tempo. Um ciclo aconteceu comigo, aumenta clientes, aumenta o quadro de funcionários. E se a gente não para tudo para revisitar e para dizer isso se faz e isso não se faz aqui na empresa, a cultura vai se contaminando. Ela vai se perdendo. Mas eu acho que a gente ainda tem que falar um pouco do que é cultura, porque tá muito batido, né, no mercado, o que é cultura. A gente foi numa palestra semana passada e o exemplo que ele trouxe é assim, ó, o mais mastigado possível. O que é cultura? Nós somos do Rio Grande do Sul, aqui nós tomamos chimarrão. No Pará, as pessoas não tomam chimarrão. Então assim, o que é cultura? É o que tu faz todo dia. É o teu jeitão de ser. Isso. É o teu jeitão. As coisas funcionam na minha casa muito diferente do que funciona na casa da Carla, porque a gente é educado daquela forma. E isso existe dentro da empresa. Existe um jeito em que as coisas funcionam e são naturais. Como aqui pra nós é tomar um chimarrão. Né? Andar com chimarrão sempre, não se vai para um evento sem o chimarrão. Não se vai. Lá no norte, claro, vão olhar aquilo e vão achar muito estranho. Dentro da casa da gente existe uma cultura que arrasta crenças, que arrasta valores, que arrasta comportamentos e dentro da empresa também. E aí reúne 20 pessoas, 30 pessoas com culturas diferentes dentro do mesmo lugar, com crenças, com manias, com ranços, e todo mundo tem que trabalhar e produzir uma coisa boa. Cabe ao líder dizer como se faz, o que se faz e o que não se faz dentro do cartório e qual é a tua expectativa de entrega naquele cliente, no atendimento ao cliente. Então vamos lá. 4 Cs para atualizar, para fazer uma atualização de software da cultura do seu cartório. Ou se você nunca implementou, nunca fez esses combinados, de repente passou no concurso agora, pegou um monte de gente nova que colocou dentro de uma cesta cheia de frutas que tu ainda não conhece e que algumas podem estar podres, cheias de manias. De repente era um cartório com uma interinidade de 8 anos. As pessoas cheias de medo, as pessoas acomodadas, pessoas que não eram habituadas a treinar. Então, se olhar, o cartório passou praticamente por uma fusão. Metade das pessoas foram embora, a outra metade que ficou você não conhece e você contratou um monte de gente nova. É hora de implementar, de atualizar, de definir quais são os valores, qual é a sua cultura
no cartório. Não preciso mais falar, né? Justificar. O injustificável. Não tem, até porque são esses valores que os teus funcionários vão passar do balcão para fora. Então, como é que tu quer que o teu cartório seja visto? Durante essa mudança agora, após concurso, eu entrevistei centenas de funcionários. E uma das perguntas que eu faço é: como a comunidade vê o teu cartório? A grande maioria estava numa interinidade muito longa, que é o que a Sabrina disse. Então a comunidade, e é triste de ouvir, talvez tu passou por isso, mas a tua comunidade não enxerga o teu cartório como necessário, como fundamental, como não seguro. Valoriza. Só vê uma máquina burocrática que cobra um absurdo. Isso é porque a cultura não está instalada lá. Então não existe Era uma cultura de não mexe aqui, de acomodação, porque o próprio modelo da interinidade impõe essa limitação. Então os funcionários estavam limitados, agora é como abrir a gaiola de um passarinho e dizer: voa, amor, vai longe. Muitas pessoas não sabem nem para onde correr. Então vamos falar dos 4 Cs para implementar a cultura. Primeiro C, clarificar. Definir as regras, dizer como a banda toca, falar sobre o que se faz e o que não se faz dentro do cartório. Trazer os valores. E aí a gente fala: mas eu tenho um código de conduta. Ai, que chato. Eu também tenho código de conduta e eu tenho convicção de que a maioria dos meus funcionários não sabe o que está escrito. Né? Por quê? Porque é um texto corrido. Nada como sentar e dizer: aqui nós valorizamos as pessoas que estudam. Aqui, para você ser demitido, você tem que fazer isso, isso e isso. E para você ser promovido, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou observar as pessoas que se destacam, que atendem o cliente. Atender o cliente aqui, para mim, é dar um retorno amoroso. É receber o cliente e acolher esse cliente, seja qual for a situação, com poder pessoal, e dizer: tá tudo certo. Então, assim, falar com o coração com a tua equipe sobre qual é o teu cartório dos sonhos. O que se faz e o que você não vai admitir no seu cartório. Que aqui na empresa, o que é que eu não admito, Carla? Reclamação. Gente bufando. Ai, esse dia hoje tá chuvoso. Ai, que frio. Ai, não sei o que. Ai, a Sabrina tava ali no café 15 minutos. Eu fiquei olhando, ela tá lá. E a tolerância é 10. Fofoca, reclamação. Aqui, na minha empresa, é uma cultura que, assim, é claro pra todo mundo. É como se tivesse escrito nas paredes: não reclamo. E é engraçado que as pessoas reclamam só quando eu não tô, né? Mas, gente, às vezes a gente reclama, tá? Às vezes a gente se pega, aí tu olha e diz assim: mas o que é isso? Mas a gente já começa a se dar conta que tá fora do padrão. E um começa a ajudar o outro: não reclama. Porque sabe que aqui é um ambiente que a gente não tolera reclamação, gente bufando, chiando. Então vamos lá. Clarificar é o primeiro C. Resgata os valores do cartório. Valores de conhecimento. Eu valorizo pessoas que estudam. Eu valorizo pontualidade. Eu valorizo acolhimento ao cliente, a autenticidade. Eu valorizo pessoas que perguntam. Eu valorizo comprometimento, enfim, tudo que você valoriza. Tudo que para você é importante, que você não abre mão. E tudo aquilo que você não concorda e que você não quer ver no cartório, também pode ser falado, pode ser anotado e compartilhado, clarificado para os seus funcionários. Tem muitas dessas coisas que vão para o planejamento estratégico. Sim. Os valores, né? Esses dias eu vi um planejamento estratégico lindo de um cartório. Mas aquele problema que ele estava vivendo não estava no planejamento estratégico. É o caso de contratar uma consultoria. Que às vezes escreve os valores, mas não conecta. Quais são os seus valores? As coisas que você não abre mão. Nem aqui, nem em casa, nem em outro emprego. Inegociável. Inegociável. Não tem negociação pra ti. Aí ele estava reclamando que ele não tinha, que ele tinha aquele problema, mas no planejamento estratégico e nas paredes do cartório não estava escrito aquele valor. Se as pessoas não estudam, sim, mas é um valor pra ti? Um valor que tu fale sobre isso o tempo todo? Não. Vamos lá, tem que conectar. Segunda questão, catequização. Senta aqui, gente, vamos conversar. Vamos falar disso e falar recorrente, sabe? Não tem que sentar todo mês e falar a mesma coisa.
Não, Sabrina chega e diz assim, gente, pra mim é fundamental, eu vi que teve uma movimentação ali, fundamental que o cliente tenha retorno. É fundamental que o cliente seja bem atendido. Pra mim é fundamental. Então, se pra ela é fundamental pra empresa, logo é cultura. Então, assim, vi que aconteceu isso e não pensem que dar retorno, dar atenção, ter cuidado é ser... Esqueci a palavra agora, mas é aceitar qualquer coisa. Ser subserviente, concordar com o cliente. Concordar com tudo. Tem coisas que não dá pra fazer. E a gente também tem esse limite. Tem coisas que vocês não podem fazer. E tá tudo certo, mas de que forma eu vou dizer pro cliente? Eu posso simplesmente pegar a folha e jogar de volta pro cliente e dizer que não dá pra fazer. Ou eu posso dizer assim, então, Dona Maria, isso aqui a gente não pode fazer, porque tem o provimento tal, que nos normatiza de tal e tal forma. Então, assim, falar para o cliente de forma amorosa, cuidadosa, não é concordar com tudo. É dizer para ele, infelizmente isso a gente não pode te ajudar. Ah, mas o fulaninho faz, mas aqui neste cartório nós temos valores o provimento que não permitem que eu faça isso para a senhora. Me desculpe. E todos os cartórios seguem o mesmo provimento. Então tem jeito de dizer, nem sempre o problema é a reação, é o problema em si do atendimento, mas é a forma como você compartilha. Mas a gente não tá numa aula de atendimento, a gente tá de cultura. A gente sempre dá a catequização é saber que tu vai ter que sempre lembrar que todas as tuas ações precisam passar pelos valores, e é por isso que nós estamos aqui, porque a gente cuida do cliente, porque a gente cuida do ambiente. Então sempre vamos ter que falar. E catequização também fala de mostrar um sonho, um propósito, levar o funcionário do ponto que ele vê, que é a realização dos atos do cartório, por exemplo, para dizer, nós estamos juntos oferecendo segurança jurídica para o nosso país, que é tão carente de segurança jurídica. É muito mais. Eu acordo todos os dias para contribuir para o desenvolvimento do meu país. Então isso faz com que as pessoas comecem a te seguir. Eu acordo e convido essa equipe a trabalhar pelo desenvolvimento dos cartórios, pela ordem e o progresso do nosso país, porque passa pelos cartórios. Então eles sabem que eles não estão só realizando um ato, eles compram o meu sonho de contribuir para o desenvolvimento do país. Então poucas coisas nos fazem tremer a base, porque a gente está conectado com uma espinha, com uma linha mestra, que nem aquelas crianças que vão passear na escolinha, todas grudadinhas na cordinha para não se perder. É isso, esses são os valores que você tem e que você vai ter que volta e meia falar sobre assuntos. Terceiro, conversa contínua. É sobre isso. Volta e meia tem que falar. Eu falo e alguma coisa acontece. Tá. Então. Esqueci. Chama pro feedback logo. Aconteceu alguma coisa, deixaram um funcionário no vácuo no WhatsApp e imediatamente eu vejo. E é engraçado que cai pra mim, né? Eu digo, fulano não deu retorno. Falo com o gerente. É importante lembrar que retorno tem que ser dado. Não precisa ser a resposta imediata, completa. A solução. Mas recebi a tua mensagem, vou te retornar em até tanto tempo. Porque agora eu tô processando, como acontece no cartório. Quando colocaram o WhatsApp como canal, é óbvio que os encaminhadores não vão deixar de encaminhar para ficar só no WhatsApp prestando. Não, aquele ali é um canal de comunicação a mais, adicional, aqui também. Mas quando eu vejo, quando acontece e cai para mim, imediatamente eu falo com o gestor ou com a própria pessoa e digo, tu não tá retornando por quê? Tu sabe que isso é importante, então a gente tem que volta e meia conversar e não ir embora para casa com aquela sacola de roupa suja, com o ranço do funcionário, porque ele não tá fazendo. A gente precisa conversar o tempo todo. Feedback. Ferramenta de feedback salva qualquer relacionamento, seja na empresa, seja na casa da gente. E dentre tudo que a gente fala, o mais importante é o líder. Que comportamento esse líder tem? Ele dá retorno? Ele te dá esse feedback? Qual é o comportamento dele? Porque não adianta estar escrito no papel e chega na hora do comportamento do líder, ele fazer tudo diferente. Que é o quarto C, a congruência. Eu quero que os meus funcionários atendam muito bem e acolham os clientes, mas eu tô falando mal de cliente, sou incoerente. Ou eu quero que o valor de respeito,
de cuidado aqui dentro, de clima organizacional seja muito respeitado, enaltecido, mas eu entro batendo essa manca e xingando um funcionário, dando retorno para ele, expondo esse funcionário. Não, seria incoerente. Então a coerência, você líder, precisa mostrar com as suas atitudes o que você espera, esses valores na prática, para que a equipe replique, te assistindo também, possa replicar, porque às vezes uma coisa que eu falo, eu não entendi bem, mas uma coisa que eu executo, as pessoas, é assim, olha como ela atende. Então, a coerência, a congruência entre o pensar, sentir e agir do líder é o que vai fazer o alinhamento da equipe acontecer de forma mais rápida. E aí, gente, gostaram dessa aula? Hoje foi uma aula um pouco mais longa, mas necessária para que tu possa desenvolver a cultura do teu cartório. Então, se tu gostou, já sabe, curte, comenta, dá like aqui no YouTube. Dá like no YouTube. E assine aqui também, gente. Compartilha com os teus amigos, sabe por quê? Porque quando a gente produz um vídeo e ele é compartilhado, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E se ele é relevante para você, ele pode ajudar muitos líderes, não só de cartórios. Não, de qualquer lugar, porque cultura é da casa da gente, da empresa que a gente trabalha. E depois que a cultura está instalada, depois tu vai nos lugares e tu começa a dizer assim, esse lugar aqui não tem cultura. Cada um atende de um jeito, as pessoas são isso. Daí tu começa a fazer as tuas análises e pensa assim, que bom que lugar que eu trabalho tem. Que valoroso que é. Que maravilha. Deixa nos comentários o que você achou. Se você tiver temas pra gente criar novos conteúdos que a gente vai adorar compartilhar com vocês. Obrigada!